Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse canal que busca atender os acadêmicos especificamente, né, de enfermagem, de nível médio, de nível superior, tentar ajudá-los durante a sua vida acadêmica, durante a sua formação profissional, tá? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, e o nosso tema de hoje é sistema tegumentar. Vocês, talvez algumas pessoas tenham conhecimento, né, do que essa palavra tegumentar significa, mas para os que não têm, nós estamos falando da pele, né, que é um órgão, inclusive, né, aí vai uma dica, né, também já foi questão de concurso, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, se tiver lá uma questão, qual é o maior órgão do nosso corpo, né, uma questão de anatomia, então é o sistema tegumentar, ok? E hoje a gente vai estudar a nossa pele, vai estudar de que ela é composta, curiosidades, retirar algumas dúvidas de vocês, ok? O sistema tegumentar, ou seja, a pele propriamente dita, né, ela vem, esse termo tegumento é igual a cobertura. Então, por que ela é o maior órgão do corpo? Porque ela cobre todo o nosso corpo. Ela recobre todos os nossos órgãos, os ossos, os músculos, tá? Então, o sistema tegumentar é a nossa pele, ok? Dentro dessa pele, nós temos a pele propriamente dita, né, que é essa que recobre o nosso corpo, e nós temos os anexos da pele, são órgãos acessórios, são órgãos que fazem parte do sistema tegumentar, mas não são a pele, mas eles complementam a pele, ok? Então, nós temos alguns órgãos acessórios que fazem parte do sistema tegumentar, que são os pelos, que estão diretamente ligados ali na pele, as unhas, né, que é a parte mais endurecida dessa pele, as glândulas que nós temos na nossa pele, as glândulas que produzem o suor, as glândulas que produzem o sebo, as glândulas que produzem o leite, no caso das mamas, tá? E também na nossa pele nós temos os receptores neurológicos, que nos dão a sensação de tato, a sensação de calor, a sensação de dor, a sensação de frio e tantas outras sensações. Tá? Então, se eu encostar a minha mão rapidamente em alguma coisa quente ou pontiaguda, né? Então o meu ato reflexo é retirar imediatamente essa mão. Por quê? Porque eu tenho receptores na minha mão que vão receber essa sensação de calor mais forte ou de frio, e que, dependendo do grau, vai fazer com que eu tenha, estimule, né, que eu tenha o gatilho do meu instinto de preservação, de sobrevivência, tá? A pele, além de ser um tegumento, né, além de ser chamada de sistema tegumentar, ela também é conhecida como cutis, né? Então, é muito comum, você às vezes vai numa dermatologista, mesmo numa esteticista, né? Então, ela vai fazer o exame da sua cutis, né? Ou seja, o exame da sua pele, né? Para ver o nível de hidratação, para ver a maturidade dessa pele, para que se possa fazer compostos, né, substâncias próprias para essa pele, para tratá-las, para melhorar a hidratação, colágeno, ok? Então, a pele, ela é também chamada de cutis. Tudo bem até aqui? Já falei para vocês, ela é o maior órgão do corpo humano, né? E ela não reveste só externamente o corpo, né? Então, às vezes a gente pensa, pensou em pele, já tô pensando aqui nessa minha pele exterior. Mas não é só externamente, ela também tem a parte interna, que a gente conhece por mucosa, né? Por exemplo, vou te dar uma noção. Se você abrir sua boca, pegar seus dedos, né, e tentar tocar por dentro da bochecha, você vai ver que é um tecido diferente. Isso é a mucosa, é a pele interna. Do mesmo jeito, também é por dentro do corpo, tá bem?
toda a pele, toda a nossa pele, se a gente pudesse tirar ela e pesar, ela representa 16% do nosso peso corporal. Então, se você tivesse 70 quilos, 16% é pele. Né? Se você pudesse retirar só a pele e pesá-la, ela pesaria em cerca de 4 a 9 quilos, dependendo da sua área corporal, ou seja, dependendo do seu tamanho, se você é mais alto, menorzinho, mignon, um pouco mais forte, ok? E ela tem uma espessura, uma grossura, né? Se você pudesse medir a espessura, o quanto ela é grossa, ela tem espessuras que variam de 0,5 a 4 milímetros. Por quê? Porque cada local do nosso corpo, a pele ela é diferenciada. Em volta dos olhos é um tipo de pele, na bochecha é outro, no braço é outro, a mão é outro, tá? Então ela vai variando dependendo do local. Então ela varia entre 0,5 a 4 milímetros a espessura, ou seja, a grossura. Por exemplo, lá no calcanhar, a gente sabe que no calcanhar a pele é bem mais espessa, bem mais grossa, tá? Já no rosto não, é uma pele mais fininha, na mão é uma pele mais fininha, ok? E existe uma ciência e um profissional responsável pelo estudo dessa pele. Então, a ciência que estuda a pele é a dermatologia. Dermato vem de pele, né? E logia vem de estudos, logos de estudos. Então, dermatologia é a ciência que estuda a pele. E o dermatologista, tá, é o profissional especializado em trabalhar, em tratar a pele, ok? Então, é uma especialidade que abrange o diagnóstico, para saber o que a pessoa tem, e depois que diagnosticar, ele vai tratar o problema que essa pele apresentar, tá bom? A pele, como todos os nossos outros órgãos, ela tem algumas funções. E ela tem funções importantíssimas dentro do nosso corpo. Ela regula a nossa temperatura corporal através das nossas glândulas sudoríparas, né, que produzem o nosso suor. Tá? Através da evaporação, você mantém ali, nós somos animais homeotérmicos, ou seja, a gente mantém a temperatura do nosso corpo. Né? Nós não somos, os peixes, por exemplo, eles não mantêm, né? Eles se adaptam à temperatura do meio ambiente. Por exemplo, se o peixe estiver num local que for 10 graus, ele vai também, o corpo dele também vai estar medindo 10 graus. Nós não. Nós mantemos a nossa temperatura, que é em torno de 36,5 graus Celsius. Tá? Então, nós regulamos a nossa temperatura corporal. Não é igual ao meio ambiente. A gente tem a capacidade de regular essa temperatura. E uma das responsáveis é a nossa pele, através das glândulas sudoríparas. Outra função, ela também remove água, sais e vários compostos orgânicos que o corpo não utiliza mais. Então, através da evaporação, através do suor, eu faço essa função de excreção, de excretar água, sais minerais. Por isso que o suor é ali salgadinho, ok? E ela também detecta estímulos relacionados à temperatura, ao tato, à pressão e à dor, que são aqueles receptores que eu falei para vocês, tá? Então, através daqueles receptores neurológicos, eu consigo detectar o calor, o frio, né, o quente, o molhado, a dor, a pressão, ok? Então, eu tenho essa capacidade por causa dos receptores que são encontrados na minha pele. Então, é mais uma função da pele, uma das funções da pele. Outra função é proteger contra substâncias nocivas, óbvio, tá? Ela é uma barreira, é cheia de poros, mas ela é uma barreira. A bactéria, o vírus, os protozoários, tá? Eles batem aqui e eles encontram uma barreira perfeita que é a pele. Agora, se você corta, arranha, abre essa pele, aí essa barreira, ela é danificada. Quando eu abro essa barreira ou cirurgicamente ou acidentalmente, eu dou o nome de solução de continuidade. Então, às vezes, você vai ver lá no prontuário do hospital, paciente com solução de continuidade infectada em membro superior direito. O que é isso? Ele tem uma abertura, uma ferida, né? Solução de continuidade é uma abertura na pele que está infectada. Agora, se essa abertura for cirúrgica, ela foi feita pelo bisturi, foi feita propositalmente. Ou ela pode ser acidentalmente, uma lesão que você caiu, arranhou, ela pode ser desde uma abertura grande que rompa
vasos, outras coisas, como pode ser um arranhão que às vezes você nem consegue ver, mas tá ali, arranhadinho. Né? Ela também auxilia nas respostas imunológicas. Nós temos as células de Langerhans, que também produzem, né, algumas substâncias que vão funcionar como na parte imunológica do nosso corpo. E através da luz solar, né, quando a gente recebe essa luz solar, a gente começa a iniciar a síntese da vitamina D, que é extremamente importante para nossa pele, para o nosso corpo. Okay? Então, quando eu tomo sol, automaticamente a síntese, a produção, síntese é o mesmo que produção da vitamina D começa a se inicia a nível da minha pele. Então, essas são as principais funções da pele, ok? Então, é muito importante que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, voltem um pouquinho no vídeo, tá? Escrevam no caderninho de vocês aí, para que funções da pele. Aí, tudo que eu falei relacionado a cada função, para que você consiga compreender. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estudar escrevendo. Isso é uma coisa que me faz gravar melhor. Eu vejo, escuto, e depois eu vou lá, paro e escrevo. Né? Volto, tiro uma dúvida e tal. Mas eu escrevo porque aí a coisa vai ficando... na verdade, eu não vou precisar decorar, eu aprendo. Ok? Isso é só claro que cada um de vocês vai arrumar uma maneira de aprender os conteúdos da área da saúde. Mas tentem aprender mesmo, porque essa questão do decorar, depois você vai precisar e não vai estar lá no seu arquivo, porque na verdade você não salvou, né? Decorar a gente não salva arquivo, tá bom? A pele, ela é dividida em 3 camadas, 3 estruturas, que são elas: a epiderme, que é a camada mais superior, mais externa da pele, a derme e a hipoderme. Então, a primeira camada da pele, vocês estão vendo aqui, ó, vou pegar minha canetinha, tá? Que eu não peguei ainda minha canetinha hoje, meu Deus. Tá vendo aqui, ó, a epiderme? Vendo a epiderme aqui? Essa camadinha aqui, ó, essa primeirinha camada da pele. Aqui, tudo aqui, ó, a derme, ó. Ó, a derme aqui, tá? E aqui embaixo, a hipoderme, que é esse amarelinho, tecidinho gorduroso, tá? Então, a pele, ela é dividida, repitam aí comigo, em 3 camadas. A epi, que é sobre a pele, a epiderme, que é essa camada mais fininha, a derme e a hipoderme. A derme é a camada do meio e a hipo embaixo, né? Camada de baixo, ok? E aí, a gente vai, óbvio, conversar sobre cada uma dessas camadas. A gente vai falar o que contém na epiderme, o que contém na derme, o que contém na hipoderme. Por quê? Porque isso é tão importante pra gente, vocês vão ver no futuro. A gente faz inúmeras administração de medicamentos por via subcutânea, por via intradérmica, né? E a gente precisa entender da pele para você poder acessar o lugar exato para fazer esse tipo de medicação, ok? Então, a gente vai começar com a epiderme. A epiderme, ela é avascularizada. O que é isso? Uma coisa vascularizada é que ela tem vasos, mas avascularizada, que é o A é de negação, é um lugar onde não tem vasos sanguíneos. Então, essa primeira camada da pele, essa camada fininha, que a espessura dela é fininha, essa primeira camadinha da pele, que é essa aqui de cima, ela é avascularizada, ela não tem vasos sanguíneos. Por isso que, às vezes, alguns arranhãozinhos, eles nem sangram, né? Se for muito levinho, ele nem sangra, porque fica na epiderme. Como não tem vaso sanguíneo, não sangra. Se sangrar, é porque passou da epiderme, tá? Então, ela tem umas 4 camadazinhas aqui, ó. Vou pegar minha caneta, tá? Então, ela tem umas 4 camadas, que é a córnea, que é bastante queratinizada, né? Aqui que tem as células mortas que se descamam, tá? Porque a pele, ela se reconstrói diariamente. Tem a parte granulosa, tem a parte espinhosa, tem a parte germinativa. A epiderme é dividida nessas 4 camadas.
e ela é avascularizada, não tem vasos sanguíneos. Aí você pode perguntar, nossa, mas como é que ela se nutre? Porque a nutrição vem através dos vasos sanguíneos. Ela se nutre por difusão. Então, os nutrientes passam da derme para epiderme, através da difusão, de um processo chamado difusão, ok? E na epiderme você vai encontrar outras coisas também. Você vai encontrar os melanócitos, que são células que produzem a melanina, que dá cor, né, à sua pele. Né? Então, quanto mais melanócitos, mais a sua pele será de uma tonalidade mais escura. Quanto menos melanócitos, mais clara. É aqui também que tem a queratina, que protege contra o ressecamento. É aqui também que tem, na epiderme também que tem as células de Langerhans e as células de Merkel. Células de Langerhans são responsáveis por resposta imunológica, ajuda na imunidade, tá? E as células de Merkel são responsáveis pela sensação do tato, por você sentir, tá? Então, aqui os melanócitozinhos, tá vendo? Melanócito que produz a melanina, ok? Aqui tem as célulazinhas de Langerhans, tá? Responsável pela parte imunológica da pele, e as células de Merkel, responsáveis pelo tato, né? Aquela sensação, onde estão aqueles receptores que te dá a sensação do tato. Existe uma doença chamada vitiligo, né? Isso aqui é uma curiosidade, óbvio, né? Que está diretamente relacionada com essa parte da pele, com a epiderme. Por quê? Porque no vitiligo, que é aquela doença, eu não sei se vocês estão lembrados, mas é aquela doença em que vai perdendo a cor determinadas áreas da pele. Começa principalmente na periferia, ou seja, nos braços, nas mãos, nariz, olhos, queixo, tá? Tem até uma foto aqui, né? Vocês estão vendo de uma modelo, uma moça aqui. Então, você vai ver que em torno da área dos olhos, em torno da boca, na ponta do nariz, nos braços, tá? Nos braços, começa nos dedos, né? Então, ela começa da periferia para dentro do corpo, tá? Então, o que é o vitiligo? O vitiligo é exatamente quando os melanócitos, né, que são as células que produzem a melanina, elas têm defeito, elas não produzem mais a melanina. Então, a pessoa vai perdendo a cor, a coloração da pele em determinados pontos. Então, eu tenho as células, os melanócitos, que elas produzem a melanina. Quando essas células são danificadas, né, então elas deixam de produzir a melanina e essas áreas vão despigmentando, né, então vão ficando esbranquiçadas. E esse é um processo irreversível nessas áreas. Tem um controle da doença, mas ela não volta a produzir melanina naquelas áreas que estão desprovidas, tá? Aqui você pode ver, ó, a epiderme, ó, assumindo aqui onde eu vou riscar de vermelhinho, já ela tá assumindo uma partezinha branca, tá? Que é a ausência da melanina. Existem alguns estudos que demonstram que a raça negra é mais propensa a ter o vitiligo, ok? Mas também você consegue visualizar em outras raças também. E logo depois da epiderme, tem a derme, né? Aqui tá escrito localizado abaixo da derme. Tá errado aqui. Deixa eu até riscar. Esqueci de arrumar, gente. Não é. É localizada abaixo da epiderme. Eu tava fazendo, eu ia arrumar, mas acabei comendo bola. Epiderme. Então, a derme, ela tá localizada logo abaixo da epiderme. Então, tem a epiderme, que é a primeira camadinha, que é essa que a gente pega nela, e logo abaixo tem a epiderme. Ela é formada por tecido conjuntivo denso, né? Aqui na epiderme, você vai encontrar os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os nervos responsáveis pela dor, pelas sensações, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, né, que produzem o suor, as sebáceas produzem o sebo. Ela é mais espessa, ou seja, mais grossa na palma das mãos e na planta dos pés, e muito fina em volta das pálpebras, na bolsa escrotal, no caso dos homens, tá? Então, se vocês estiverem numa prova, perguntar
aonde que estão localizadas as glândulas sebáceas, em que parte da pele, em que camada da pele está localizada as glândulas sebáceas e sudoríparas? Derme. Em que parte da pele estão localizados os melanócitos? Epiderme. Em que parte da pele estão localizados os vasos sanguíneos? Derme. Ok? Tá? Então, é essa camada aqui, ó. Tá vendo aqui? Derme. Vou até copiar aqui. Derme, fazer um círculo. Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Os vasos sanguíneos, as glândulas sebáceas, os nervos, estão todos aqui. Ok? A derme, ela tem bastante fibras elásticas e colágeno. Por quê? Porque ela dá força à pele e faz com que ela fique... Ela tenha a capacidade de se esticar, né? Então, ela tem elasticidade, ela consegue se distender, né? A mulher, por exemplo, quando engravida ou a gente quando engorda um pouco, a sua pele, ela dá uma esticada. Então, ela tem duas capacidades, e essa capacidade está lá na derme. Ela tem a capacidade de extensibilidade, ou seja, de se distender, e ela tem a capacidade de elasticidade, de voltar à forma inicial após uma extensão, como é no caso da mulher gestante. Acontece que, às vezes, há uma ruptura nessa elasticidade, como se fosse aqueles elásticos que você não usa mais. E essa ruptura aparece na forma das estrias. Quando a pele se distende muito, 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 é como se ela rompesse, estourasse, arrebentasse. E aí aparecem aquelas temidas estrias. As estrias, elas têm um cunho, né? Elas têm uma etiologia hereditária. Ou seja, existem mulheres que têm uma excelente elasticidade, então é um fator genético. E tem mulheres que têm pouquíssimas elasticidades e têm uma propensão imensa para ter estrias. Não só mulheres, eu falo mulheres, mas foi um erro. Homens também têm uma propensão, porque, como eu falei, é genético, tá? E, então, nós temos a epiderme, a derme, logo abaixo da derme, nós temos a hipoderme ou a tela subcutânea, que é onde eu administro a injeção subcutânea, tá? Então, ela é formada por tecido conjuntivo, não mais denso, né? Mas é o tecido conjuntivo frouxo. Aqui também você vai encontrar inúmeros vasos sanguíneos e linfáticos, inclusive bem mais calibrosos do que na derme. Em algumas literaturas, você vai encontrar como se ela fosse uma continuidade da derme, tá? Então, aqui tá bem definido aqui, ó. Você consegue, essa parte aqui dessa figura, essa figura que eu vou fazer uma seta... Tá? Aqui você consegue visualizar bem essa amarelinho aqui, que tem o tecido gorduroso, frouxo, né? Tecido conjuntivo frouxo. Ó, esse amarelinho aqui é a hipoderme. Ok? Você vê que os vasos aqui são bem mais calibrosos, tá vendo? Do que na derme, ok? Tem veias, artérias, tecido adiposo. Tá? Aqui tá bem legal isso aqui, ó. Vou até fazer uma chavezinha aqui, ó. Então, na epiderme eu tenho os poros, os pelos, a camada de queratina, a terminação nervosa. Na derme eu tenho as glândulas sudoríparas, sebáceas, tenho o músculo eretor do pelo. Eu tenho na hipoderme as veias, as artérias, o tecido adiposo, ok? Passamos das 3 camadas da pele, né? Então, vimos que ela é formada pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. E já que nós vimos a pele, né, que é nosso maior órgão do nosso corpo, as funções que ela tem lá de regular a temperatura, questão imunológica, de excretora, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos anexos da pele. Lembram que eu falei para vocês que a pele é um órgão e dentro desse órgão existem os anexos, então, que estão ali coladinhos na pele, tá? Então, a gente vai ver os anexos da pele. Um dos anexos bem conhecidos da gente são, né, que é mais de uma, são as unhas, ok? Então, as unhas são lâminas rígidas que possuem muita queratina, por isso que elas são bem endurecidas, né? Então, é como se fosse a epiderme modificada. A epiderme endureceu com uma quantidade grande de queratina e formou a unha, tá? Então, a unha, ela é formada de 3 partes, né? Que é o corpo da unha, que é essa porção visível aqui, ó, o corpo da unha, que é a parte que você pode ver. A margem livre, que é a ponta da unha, né? Que algumas mulheres deixam crescer e tal. E a raiz, que é a porção não visível que tá aqui dentro, ó.
aqui internamente, né? Como se ela é mais ou menos assim, tá? Aqui é a raiz, tá? E está localizada embaixo dessa cavidade óssea aqui. E tem às vezes a gente aparece esses branquinhos aqui, é a lúmina, tá? Da unha, ok? Olha lá, a matriz ou a raiz da unha onde ela nasce. Aqui é o osso, tá vendo? Esse amarelo aqui é o osso, uma vista lateral, né? Um raio-x lateral, que é o osso. Aqui em cima tá a unha, tá vendo? É uma continuidade da epiderme e ela dá uma endurecida, enche de queratina e aí forma a unha. Essa partezinha esbranquiçada é a lúnula, né? Já falei pra vocês, ó. Aqui é o corpo, né? E a porção livre, tá? Lúnula é como se fosse uma lua pequena, tá? As unhas, ao redor delas, existe o que a gente chama de cutícula. Essa cutícula é extremamente importante para evitar a entrada de agentes infecciosos. Mas quem liga para isso? Não é verdade? Quem é que liga para isso? Ninguém. O que a gente faz? Paga. A gente paga para ir lá e ó, tirar a cutícula para ficar bonito. A pessoa não tem o que fazer, vai lá tirar a cutícula. Então, tira a proteção, enche de micro-organismos, pega fungo, pega bactéria, tá? Então, é isso. Quer ficar com a unha bonita, né? Bonita quer dizer o quê? Sem cutícula. Pode ficar bonita com cutícula, gente. Por favor, não tirem. Até porque, vou dizer só uma coisa pra vocês, tá? Vocês estão entrando numa área, que é a área da enfermagem. Acabou pra vocês, não tem mais negócio de unha. Acabou, não existe unha, gente, pra enfermagem. Enfermagem é unha abaixo do rebordo, não aparece nem a ponta, sem esmalte, sem nada. Então acabou, esquece esse negócio de cutícula, que isso não te pertence mais a partir de agora. Vamos lá. Outro anexo importantíssimo da pele são os pelos. Então, os nossos pelos são anexos da pele, tá? Encontram-se na maior parte da nossa superfície. Onde tem poros, tem pelos. Alguns pelos são tão fininhos que a gente não pode ver, tá? E outros são mais grossos, como os cabelos, os supercílios, os bigodes, a barba, o ircus. Sabe o que são ircus? É o nome dos pelos da axila. Olha que legal, ircus. A partir de hoje vocês só falam assim, né? Garota, vai tirar teu ircus. A pessoa não sabe nem o que é. O que é? Pelos da axila, tá? Os pelos púbicos, que são os pelos da sua genitália, da região da genitália, tanto do homem como da mulher, são chamados pelos pubianos, ou pelos púbicos. Aqui nessa fotozinha à esquerda, você tá vendo o bulbo, ó, que é a implantação do pelo, tá vendo? Aí ele vai, extravasa pela epiderme, vai, rompe, forma o pelo. Aqui, bem do ladinho dele, tem o músculo eretor, que faz com que você se arrepie em momentos de frio. E em outros momentos, que não vem ao caso, tá? Aqui tem a glândula sebácea, que produz o sebo, e tem a glândula sudoríparas, tá? Então, através dessas ligações, tanto o suor quanto o sebo saem através do folículozinho piloso. Aqui é o pelo por dentro, ó. Tem a cutícula, né? Tem o córtex, tem a medula, como se você cortasse um pedacinho do pelo, tá? Beleza? Os pelos, eles têm uma função. A gente tira eles na depilação e tal, mas na verdade ele tem uma função. Ele inibe a dispersão do calor. Tá? Quando eles estão secos, assim, quando eles não estão molhados, eles não deixam a gente perder calor. Tá bom? Então, ele tem uma haste, que é a parte visível, tem uma raiz, que está situada na hipoderme, tem um folículo piloso, que está lá circunda a raiz, por isso quando a gente arranca, nasce de novo, porque o folículo piloso fica lá. E tem o músculo eretor do pelo, que faz com que você se arrepie. Beleza? É um anexo importante da pele. Aí eu pergunto pra você, né, uma pergunta que não quer calar. Por que cortar o cabelo não dói e arrancar um pelo dói? Quero ouvir a resposta, pode deixar aí nos comentários. Já podem imaginar, né? Quando eu arranco, eu faço uma depilação, o que eu arranco junto? Por isso que dói, né? Então vamos lá, vamos pensar, nem vou responder. Outra
Outro anexo da pele são as glândulas sebáceas. Como o próprio nome já diz, elas produzem o sebo, tá? Então, elas ficam ali do ladinho do folículo piloso, anexa, grudadinha no folículo piloso, porque o sebo, né, que é aquele, como se fosse uma substância oleosa que fica na nossa pele, ele lubrifica a nossa pele, é responsável uma substânciazinha oleosa que faz a lubrificação da pele e dos pelos. E também previnem que você perca água, uma quantidade muito grande, né? Ou seja, a sua desidratação, tá? Então, não existem... você fala assim, mas então eu não produzo sebo na palma da mão nem na planta dos pés, porque não tem glândulas sebáceas nessa parte. Tá vendo? Aqui, ó, o sebozinho, a glândula sebácea, tá bem do ladinho do pelo, tá vendo? Aí ele sai por aqui junto com o pelo. Aqui mais uma vez, ó, pra você ver. A glândula sebácea e o sebo, esse amarelinho aqui é o sebo. Lembrando que não existem glândulas sebáceas nem na palma das mãos, nem na planta dos pés. Outra glândula responsável pelo suor são as glândulas sudoríparas, tá? Que estão localizadas em grande parte em determinadas regiões, como as axilas, a região púbica, né, próximo aos pelos pubianos, a fronte, ou seja, essa parte frontal, a palma da mão e a planta dos pés. Então, elas são essas glândulas aqui, ó, ficam grudadinhas, daqui o sebo, né, do lado, e do outro lado, ó, aqui, ó a glândula sudorípara, né, que tem a glândula que é responsável, ela é como se fosse um tubo, né, um espiralzinho, e é responsável pela produção do suor. As glândulas sudoríparas, elas podem ser de dois tipos. Existem as glândulas sudoríparas apócrinas e existem as glândulas sudoríparas écrina. Tá? As apócrinas são aquelas que são encontradas nas regiões axilares e pubianas. Tá? Elas começam a ter um aumento da sua produção durante a puberdade, né? Quando o hormônio, tanto masculino como feminino, atinge um pico, tá? E ela produz também um odor que favorece a atração sexual. E a écrinas, elas são diferentes das apócrinas. As écrinas, elas são encontradas em toda a pele do nosso corpo. Só que elas são mais numerosas na palma da mão e nas plantas dos pés. Elas são formadas antes do nascimento e a sua secreção é bastante aquosa, ou seja, bastante líquida. Que ela é um distúrbio da glândula, da écrina, né? Então, ela faz uma hiperprodução e muitas vezes a gente precisa existem dois tratamentos para isso. Existe um tratamento a partir da imobilização dessa glândula. Então, as pessoas fazem fazem a utilização do Botox, né, para travar essa glândula, para que ela não produza, e aí você tem que estar sempre utilizando, a cada 3, 4 meses ir lá e fazer uma nova aplicação. Ou você pode fazer uma cirurgia na região axilar, e aí você inibe, retira realmente a conexão dessa glândula, e aí para a produção desse suor. Mas é uma doença mesmo e que causa bastante bullying, né? Causa bastante desconforto e vergonha nas pessoas que têm. Por exemplo, crianças que têm essa hiperidrose, e às vezes elas estão escrevendo no caderninho, tadinho, e tá pingando suor. Então, o caderno da criança fica tudo molhado, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que cuidar cedo para que não dê problema de autoestima, né? Problema de bullying, ok? As glândulas mamárias também fazem parte dos anexos da pele. Estão localizadas na mama, tá vendo? Ó, tem o tecidozinho gorduroso, adiposo aqui, que é o amarelinho, tudo amarelinho é tecido gorduroso, tá? Aqui é a glândulazinha em roxinho, aqui é a glândula mamária, e aí ela é especializada na produção de quê? De leite. A partir de determinado momento em que tem um hormônio, como que é a prolactina, que é produzido quando a mulher está grávida. E aí, essa glândula mamária, ela é ligada aos ductos, tá vendo? Aqui, ó, o ducto mamário, e através da auréola do bico, né, do peito, o bebezinho abocanha essa auréola e suga.
Existem algumas mulheres, você podem ver nessa foto à esquerda, que tem esse bico do peito mais protuso, aumentado, outra que é pouquinho aumentada e a outra que é invertido, que não tem bico do peito. A gente vai encontrar bastante, a gente vai trabalhar bastante com essas mulheres para retirada desse bico, né, para que o bebê possa amamentar. Então, às vezes a gente puxa, né, com uma seringuinha esse bico. Existem alguns tratamentos que a gente faz. Bota o bebê para sugar para ver se esse bico ele vem para fora, tá? Para que o bebê possa efetivamente amamentar. Ok? E mais uma glândula que faz parte dos anexos da pele são as glândulas responsáveis pela produção de cera no nosso ouvido, tá? Então, as glândulas ceruminosas são encontradas no interior do meato, né, do nosso, aqui é o pavilhão auricular, nessa foto à esquerda, essa parte externa é o pavilhão auricular, tá? Mas internamente, tá? A gente tem as glândulas que secretam o cerume, estão lá dentro do meato, tá? Do ouvido. Então, muitas pessoas, o que acontece com elas aqui? Essa glândula, tá vendo, ó? Então, ela produz a cera e ela barra aqui, né, a entrada de micro-organismos, ela protege contra também a água que cai lá dentro e vai infeccionar. Só que às vezes muitas pessoas, o que é muito errado, utilizam cotonete para poder tirar. E isso faz com que essa cera entre cada vez mais. E aí a pessoa às vezes prejudica até a audição. Existem pessoas que têm também uma grande produção de ceras, que às vezes tem que fazer uma lavagem. Então a gente faz lavagenzinha com soro fisiológico, uma seringazinha de 20, e aí você consegue fazer uma lavagem legal. E às vezes, no posto de saúde mesmo em casa, às vezes a pessoa que tem uma grande produção, ela costuma fazer em casa mesmo, tá bom? E essa foi a nossa aula. Eu gostaria que vocês deixassem as dúvidas de vocês aí, qualquer pergunta, ou então podem conversar comigo também através do e-mail. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui comigo hoje, tá? Dizer que se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Eu quero deixar vocês com um desejo enorme que Deus proteja todos vocês, que abençoe seus estudos, que façam que você mantenha o foco naquilo que você realmente quer, né? Se é a enfermagem que você quer, então aponta para o teu objetivo e vai. Não deixa nada, nem ninguém, né, te desviar desse caminho, tá? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu proteja e abençoe todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Aí embaixo eu vou deixar um likezinho, um link, na verdade, um like não, um linkzinho de um vídeo bem legal que fala sobre a pele também, para que vocês complementem esse estudo, tá bom? Beijo no coração.